Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Meus irmãos queridos, chegando ao final do capítulo 19, com o seguinte tema: perjúrio em Israel, versículo 16. Perjúrio em Israel. O objetivo é mostrar que a falsa testemunha será exterminada. Antes, porém, nosso pit stop para orar. Mais uma vez. Orar por você, orar por mim. Pedir ao Senhor uma palavra especial ao seu coração. Eu não conheço o que vai no seu coração, eu não sei da sua luta, mas o Espírito Santo conhece plenamente a sua vida, sabe plenamente a sua necessidade nessa noite. Então eu quero que você ore ao Senhor, pedindo iluminação, que o Senhor possa lançar luz na sua mente, ilumine ao seu pensamento, e como ao longo desses anos eu tenho dito aqui, que você possa entender como aqueles que estavam sentados aos pés de Moisés. Esse é o nosso objetivo. Vai para lá. E depois coloque em prática aqui hoje. Que você possa ouvir Moisés falando algo importante para você nessa noite. Ore aí. Ore por mim também. Esse é um momento que a gente vai alimentar do pão espiritual. Já alimentamos através dos cânticos, dos hinos, da ceia e agora da reflexão da palavra. Ah, Senhor, não nos deixe sermos falsas testemunhas. Lance, Seu Deus, sobre a nossa mente agora uma palavra diferenciada. Pensamento, Senhor Deus, do povo que estava ali se preparando para entrar na terra prometida. Que nós possamos ter essa percepção, ser esse povo agora, ouvindo o Senhor falar através de Moisés, nesse texto tão antigo, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Todos nós já ouvimos falar na lei de Talião. Quem está aqui já ouviu falar na lei de Talião? É uma lei muito dita, olho por olho, dente por dente. Se alguém está aqui vai estudar direito, Eric vai estudar direito, Alexandre vai estudar direito, os meninos, as moças podem estudar direito. Se um dia quem estiver aqui estudar direito vai passar pela lei de Talião. Você vai estudar o cânon antigo. E quando nós estudamos a lei de Talião, em latim, lex talion, lei de talio ou talis, que significa igual, idêntico, tal como. A lei de Talião é tal como. Você cortou o braço de alguém, alguém vai vir e vai cortar o seu braço. Você furou os olhos de alguém, alguém vai vir e vai furar os seus olhos. Essa é a lei rigorosa, antiga. Era apenas chamado de retaliação, dentro de uma perspectiva da lei de Talião, em que a pessoa que feriu a outra pessoa deveria ser penalizada semelhantemente, identicamente, àquela pessoa que infringiu a lei
e que teve parte lesada, quer seja do seu patrimônio, quer seja do seu corpo físico, ou quer seja do patrimônio bem móvel ou patrimônio bem imóvel. Não importava, a lei de talião era idêntica para qualquer parte da vida cívica daquelas pessoas. A história diz que foi o rei Hammurabi o responsável por compilar essa lei. E a história diz que as leis escritas, em princípio, foram escritas em pedras, quando ainda prevalecia a tradição oral. Então, não havia lei escrita, havia a lei em tradição oral, mas o rei Hammurabi mandou trabalhar essas leis, esse dito, em pedra, e todo o código tinha 282 artigos a respeito do trabalho, da família, da propriedade, dos crimes, da escravidão. Dentre eles estava lá também a lei de talião, que é olho por olho, dente por dente. Qual a importância da gente começar falando sobre essa lei? Porque nós estamos também dentro de uma lei que vai invocar a lei de talião. A gente vai chegar lá, está no versículo 21, conclui-se o texto falando da lei de talião. Está bem estampado aqui. Mas no sermão passado nós tratamos do crime penal, do aspecto penal, do homicida doloso. Já havíamos tratado do aspecto do crime culposo, mas a lei apodítica ela agora sai da esfera penal e entra na esfera civil. Ela vai entrar na questão da propriedade e ela vai entrar na questão das testemunhas. Você já foi testemunha de alguém? Já te chamaram para ir testemunhar num juízo? Eu lembro que, como estudante de direito, a gente fazia simulados na faculdade de Direito. Mas certa vez eu fui chamado para ser testemunha diante de um juízo numa demanda de trabalho. E lá o juiz ele perguntou: o senhor é funcionário de tal lugar? Sim, sou funcionário. O senhor confirma o que a fulana de tal está dizendo? Não confirmo, não. É o seguinte, e aí eu falei a verdade. Diante de um juízo, você tem que falar a verdade. Ora, bola, eu como advogado, como bacharel em direito, como estudante de direito, diante de um juízo, não falaria a verdade, omitiria a verdade, seria perjúrio. E essa palavra perjúrio significa falso. Bom, eu quero hoje tratar sobre o seguinte resumo. Todos nós somos testemunhas de Jesus. Todos nós somos testemunhas de Jesus. Esse é o nosso resumo. Hoje, Páscoa, e você é uma testemunha de Jesus. E ser testemunha de Jesus é ser um testemunha verdadeiro, verídico, um testemunha que possa confirmar os fatos. Esse é o nosso resumo. Mas olha para esses versículos 14 a 21. Em uma sociedade, ou em muitas sociedades, os limites da terra de um indivíduo são assinalados por um marco. Talvez os mais antigos vão lembrar disso. Eu lembro que meu pai, ele nos levou nas propriedades que nós temos lá no Rio de Janeiro, e ele falou assim: olha só, aqui está o piquete. Esse piquete é imexível. E eu era bem pequeno, adolescente, e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque era realmente uma estaca fincada no chão e que ia até o solo, e ele mostrou: aqui é o limite dos nossos lotes. Piquete, lá no Rio chama piquete. Mas em muitos lugares esses piquetes eram marcos de pedras. Era um montão de pedras que se colocavam delimitando o comprimento e a largura do terreno. E esses marcos, esses piquetes, eles eram imexíveis. Em casa você pode anotar no boletim para você ver outros piquetes. Jó 24:2 traz um exemplo de marco. Isaías 5:8 e Oséias 5:10 trabalharão também mostrando esses piquetes. Na propriedade civil, isso é muito importante. É onde delimita até onde vai o seu lote.
A prática do perjuro era proibida. E aí nós precisamos voltar um pouquinho, convido você a voltar ao Decálogo. A estrutura do livro que nós estamos estudando está no Decálogo, nos 10 mandamentos, capítulo 5. Então, volta e meia, você precisa voltar nessa estrutura do Decálogo, Deuteronômio 5, versículo 20. E lá nós lemos assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então está inserido na lei expressa, registrada, colocada dentro da tábua, dentro da arca, que ser um falso testemunha ou usar de perjuro seria realmente algo inaceitável. Você é e tem que ser autêntico, verdadeiro, não falso. Vamos usar uma linguagem mais moderna para os meninos mais atuais. Você não pode ser fake. Você não pode ser fake. Você precisa ser verdadeiro. Bom, nós temos então o perjuro dentro de 2 aspectos da vida civil aqui. O primeiro aspecto é do bem imóvel, que é o versículo 14. Quando você lê o versículo 14 desse texto, passa os olhos aí. A lei, que é apodídica, você já sabe o que é uma lei apodídica, faça ou não faça. A lei, ela é extremamente prática e direta. Não mudes. Não modifique o limite, o marco do teu terreno em relação ao do vizinho. Irmãos, quando eu vim para cá, para essa região, eu achei muito interessante que as pessoas aqui, elas ganharam os lotes, algumas pessoas invadiram terras e de repente nessa região aqui as pessoas começaram a ter não a propriedade das escrituras, da escritura da terra, mas um domínio, um termo de posse de alguém que tomou posse e que foi ficando. Mas eu deixo dizer algo para você: se você está nessa situação, corra para legalizar a sua situação, porque mesmo quem tem a famosa posse, mas não tem as escrituras, não tem o lote, não tem a propriedade, não tem a terra. E se você vai comprar por aqui alguma propriedade, pergunte antes: tem escritura? O termo de posse não garante que a pessoa é dona. A GFIS pode vir com as suas máquinas, com seus tratores, e derrubar a sua casa. E olha que isso tem acontecido ultimamente por aí. Porque quando você olha para esse texto, você vê a preocupação da lei, você vê a preocupação de Moisés falando para aquelas pessoas que teriam muitas terras, muitos bens, muitas casas, muitos lotes, cada um no seu quadrado, cada um na sua terra, cada um no seu cantinho e com legalidade. A lei, aqui dentro desse aspecto, apresenta uma forma apodítica em comparação com 27:17. Vamos andar um pouquinho para frente, veja o capítulo 27:17, que está em harmonia com esse 14. Então, no 27:17, diz assim para nós: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Então essa questão do versículo 14 é uma questão cívica, propriedade, bem imóvel. Mas a partir do versículo 15, veja que só o 14 dentro do 19 é uma lei, mas do 15 ao 21, um texto maior, um conteúdo maior, um parágrafo maior, vai tratar agora de falsas testemunhas. Versículo 15, é perfeitamente provável que Moisés formulasse uma única lei apodítica com referência ao falso testemunho. Até porque a única testemunha não terá ganho de causa. Isso, literalmente, ganho de causa no hebraico significa uma única testemunha não conseguirá sustentar a sua defesa. Meu irmão, se você tem alguma coisa e vai a juízo, procure testemunha. Não leve uma só não, porque uma só testemunha é fácil da gente derrubar.
tanto na vida social hoje, civil hoje, como no tempo da teocracia. Era proibido levar uma só testemunha. Essa pessoa que levasse uma testemunha só não ficaria de pé contra outro a respeito de crime algum. Os juízes nem aceitariam uma denúncia ou uma testemunha única a respeito de um caso. Dos versículos 16 ao versículo 29, o caso da testemunha maliciosa, que é o perjúrio. O caso da testemunha maliciosa, literalmente, testemunha de violência, isso é, se o seu testemunho levasse um ato de violência, agora seria abordado como tal testemunha declarava que o acusado era culpado de um ato errado, um desvio, uma deserção, uma apostasia, uma má conduta religiosa. As duas partes agora estavam em litígios e compareceriam perante Yahvé para responder os sacerdotes e os juízes que ali estavam. O que nós podemos inferir dos versículos aí 16 a 20 é que provavelmente todo o grupo de sacerdotes e juízes, eles dariam um veredito. Não seria um único juiz, mas seria um colegiado em relação àquele fato. Agora veja o versículo 21. Justamente a invocação da lei de Talião. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A penalidade para o falso testemunho estava de acordo com a lei de Talião. E essa lei era a lei da retaliação. Êxodo 21, 23, Levítico 24, 17, expressa sobre essa lei, olho por olho e dente por dente. Esse é um princípio frequentemente mal entendido. Por que ele é mal entendido? Porque parece que aqui a utilização dessa lei é para vingança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus veio e andou entre nós e foi julgado como morto, em nenhum momento ele aboliu essa lei de Talião. Em nenhum momento. O que Jesus então ensinou? A crítica de Jesus feita a esta lei não surgiu do regulamento dos juízes, nem do processo que eles empregavam, mas a crítica de Jesus, abra bem o seu ouvido, surgiu em respeito aos relacionamentos interpessoais que naquela época, como nesse momento, estava faltando o ideal de fraternidade, de amor, uns pelos outros. Eles usavam a lei de Talião não para cumprir a lei, mas para vingar, para matar. A lei agora ela era aplicada não como segurança, não como resolução de conflito, mas a lei era aplicada para resolver questões interrelacionais. Agora dá para a gente abrir o nosso leque. Você já viu isso aí? E eu preciso perguntar a você e expandir a nossa análise dentro desse texto, dentro dessas duas demandas importantes relacionadas nessa noite. Porque o nosso tema é perjuros em Israel, falsa testemunha em Israel, relacionamentos quebrados, relacionamentos destruídos, relacionamentos até com uma certa dose de vingança. Se eu pego esse meu irmão, se eu tenho oportunidade de vingar. Meus queridos, e alguém escreveu em uma das nossas devocionais, pastor, mas isso acontece entre crentes, lembra? Isso acontece entre crentes. Nós temos visto tantas coisas, gente mentindo com o esposo, mentindo com os filhos, mentindo com o pastor, mentindo no conselho, gente que é falsa, gente que tem duas caras. Talvez você já tenha sofrido com isso, até mesmo dentro de Israel. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu lembro de uma vez que mamãe, muito triste, nos procurou
E ela abriu o coração e disse assim: essa diabetes que hoje eu estou, mamãe lidou com uma diabetes muitos anos. Ela adquiriu uma diabetes emocional. Todos nós podemos ficar diabético, viu, gente? Basta aí um descontrole emocional, você fica diabético. Dona Filhinha ficou diabética e lidou com a sua diabetes mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Usava glicose, teve um pé de diabético, teve um dedinho amputado. E um dia ela chegou para mim e falou assim: você é pastor, cuide do seu rebanho para que não haja da sua igreja pessoas brigadas com outras pessoas, ressentimentos. Você já é inteligente, já pegou o foco da mensagem de hoje. Como é que eu posso estar dentro de Israel? Como é que eu posso estar dentro da igreja? Porque nós somos o Israel espiritual. E posso ter duas caras. Como é que eu posso lidar com pessoas que são falsas? Pessoas que na sua frente está com um sorriso amarelo, pessoas que na sua frente está te dando um abraço, pessoas que estão na sua frente dizendo: ah, meu irmão, eu meto a mão no mesmo pão, eu meto a mão no mesmo cálice, eu estou ao redor da família e da mesa, e eu ouço Jesus falando: há um traidor, há um falso comigo. Eu espero do fundo do seu coração que você nunca fique doente dentro da igreja por alguém que mostra ser seu irmão, mas é um perjúrio no meio de Israel. É um falso no meio de Israel. E mamãe chorava e dizia assim: isso aqui foi um problema que nós tivemos há muito tempo, filho. Um problema que não foi resolvido no meio da igreja. E Deus me deu uma diabetes. Mas ela não deixou Cristo. Ela não deixou a igreja. Ela lidou com aquela situação, mas ela chorava por tal fato que havia acontecido dentro da igreja. E eu olhava aquilo e falei: como é que pode acontecer isso? E hoje, com mais de 26 anos de ministério, eu já vi tantas coisas dentro da igreja. Já sofri tantas coisas dentro da igreja. Traição, gente que fala por trás, gente que inventa a história, e gente que os olhos de Deus estão vendo todas as coisas, e que eu temo com uma palavrinha que está aqui, que você já viu. Qual é a palavra que está aqui? Volte os olhos para o 19, a palavrinha que está aí no 19. Exterminará, exterminará, que no hebraico significa queimará. Essa palavra exterminará no hebraico significa queimará. E aonde que vai queimar? Quando vai queimar? Só conectar sermões passados que a gente já falou aqui. Diante disso, eu fui pensar essa semana, eu até falei aqui hoje pela manhã que a gente estava conversando o que vai acontecer imediatamente depois da ressurreição, e eu quero levar você já num segundo estágio, o estágio da ressurreição, quando os mortos ressuscitarão primeiro, quando essa igreja será chamada ao encontro do mestre que vai distribuir, que vai separar, que vai dizer: olha, seja bendito, seja bendita. Pense nesse momento de ressurreição, o que vai acontecer. O nosso catecismo maior, na pergunta 88, diz assim: anote isso aí, porque vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com essa igreja. Olha o que diz lá: imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo. Essa semana passada o Josué fez uma pergunta: pastor, o que vai acontecer depois da morte? Seguirá o juízo, Josué. Em geral, final dos anjos, dos homens, o dia e a hora do qual o homem nenhum sabe, para que todos vigiem. Vigie, meu irmão. Vigie seu coração. Vigie o seu interrelacionamento. Ore. Estejam prontos para a vinda do Senhor. Mateus 16, 27. Quem é rápido pode dar uma olhadinha. Porque o Filho do Homem, a divina glória do seu Pai,
com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando a juízo. Anjos, se Deus não poupou anjos quando pecaram. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que Paulo está trabalhando agora com Israel, com a igreja, conosco. Todos nós somos chamados, todos nós somos comissionados a sermos testemunhas de Jesus. E a sermos testemunhas de Jesus verdadeiramente, não falsamente. Bom, o que esse texto diz para nós nessa noite? Essa passagem, ela te ensina que a lei, é uma lei, se preocupou com a vida cívica de cada um. Nós saímos da esfera penal, entramos na esfera física, em relação à nossa propriedade imóvel e também do nosso testemunho em juízo, diante de uma demanda. Mas o que isso tem a ver de efeitos práticos para a sua vida espiritual é o que nós precisamos pensar agora. Temos um vasto caminho a seguir. Você tem um vasto caminho a seguir se esse vírus não te encontrar. Você ainda tem um vasto caminho a seguir. E nós esperamos que esse caminho seja realmente ainda duradouro. O nosso relacionamento seja duradouro. Que possa durar. Aquela citação que diz sobre o casamento não é verdade, viu? As pessoas têm um dito popular maléfico que diz que o amor, que o casamento vai durar enquanto o quê? O amor durar, o amor existir. Mas não é bem assim. O que você tem que entender é que nós somos chamados a sermos peregrinos e que nós estamos num interrelacionamento e encontramos como servos, discípulos, testemunhas de Jesus Cristo ressurreto. Então ser um testemunha legítimo de Jesus é testemunhar a respeito da vida, do esforço, do ministério. Deixa eu falar algo sobre o que nós vamos estudar sobre remissão. Testemunhar o acordo cumprido de Jesus com o Pai. É isso que eu quero que você já comece a colocar no seu coração. Que Cristo cumpriu um acordo por você. Por mim. Por essa igreja. Testemunhar esse acordo do Cristo ressurreto. Mas hoje, como podemos combater o perjúrio? E perjúrio você sabe que é falsidade. Como podemos combater a falsidade? Eu penso que o cristão, e eu coloco mais uma palavra hoje em homenagem a Patrícia, a dona Patrícia, o cristão protestante, porque nosso último discipulado ela focou o cristão católico. Nós conversamos sobre isso, sobre o braço do cristianismo católico apostólico romano. Então eu coloco, o cristão protestante pode ser falso? O que você acha? Será que nós podemos, como propriedade, veja, propriedade exclusiva de Deus, agora é uma propriedade espiritual, ela sai do sistema do bem imóvel e entra no bem espiritual. Você como propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro, redimido por Jesus, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Será que nós, como propriedade exclusiva de Deus, quanto a crentes, podemos nos tornar falsos? Fakes? Será que eu posso participar da Santa Ceia indignamente? Falsamente?
Então eu gostaria que você respondesse para você, que você começasse a vigiar e a orar, e a colocar no seu coração que você não pode ser um falso cristão, porque você segue Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro. Qual a consequência de participar, meus amados irmãos, individualmente e coletivamente do corpo indignamente, dentro do perjúrio? Sabe de uma coisa? Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Ele sabe quando alguém foi lá e mudou o marco do terreno. Pastor, traduz isso. Ele sabe quando alguém quis puxar o seu tapete. Quando alguém quis te fazer de trouxa, de bobo. Ele sabe. Ele sabe quando você quis fazer e ser um do esperto. A ressurreição é uma realidade, amados, para que todos possam professar. Hoje é dia de Páscoa, de se falar de ressurreição, todos possam professar a fé em Cristo Jesus, amém? A gente sabe disso, e Ele foi o primeiro a vencer a morte. Isso é real, isso não é falso, isso é verdadeiro. Portanto, como eleitos amados, podemos testemunhar deste fato, da ressurreição de Cristo, da vinda de Cristo, da volta do Senhor. Amados, somos todos testemunhas de Cristo quando somos verdadeiros. A Bíblia diz algo tão profundo para nós: é melhor não ser do que ser falsamente, relaxadamente. Talvez hoje nós precisamos voltar à sinceridade, voltar ao cumprimento da palavra de Deus de forma total e sincera. Essa semana o mundo teológico, pastoral, acordou durante a semana com testemunho de um pastor que se converteu ao catolicismo apostólico romano. Você imagine alguém que ministrava a palavra de Deus, que pregava, que ensinava, que traduzia livros importantes aí desse momento, dessa formação nova, diante de um alto clero, dizendo assim: agora eu encontrei a verdadeira igreja. Isso fez a gente chorar. Mas isso aumentou a minha responsabilidade como pastor diante de vocês. Para que vocês possam ter cuidado com uma palavra que está muito em moda: ecumenismo. Ecumenismo. Cuidado com essa palavra. Canta-se os mesmos cânticos, leia a mesma Bíblia, falam línguas, demonstram ser irmãos, mas no fundo estão apostatando da fé. É muito difícil ver alguns apostatando da fé e renegando os ensinos bíblicos e, consequentemente, irmãos, sendo testemunhas falsas, capaz de trazer dúvidas para muitos, capaz de suscitar desvios doutrinários, capazes de trazer perjúrio. E todo perjúrio, diz o versículo 19, será exterminado. Daqui para frente você vai ver alguns casos assim. Você está preparado para isso? Para ser uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Fale: Senhor Deus, tenha compaixão de mim.
Meu irmão, não brinque com os outros, com seus irmãos. O problema da lei de Talião é que ela foi usada para vingança. E Jesus vem e critica isso. Eu espero que nessa igreja haja saúde. E ouço hoje a voz da minha mãe falando: cuide da sua igreja. Se alguém está doente na sua igreja, por disse-me disse, por fofoquinhas, por coisas pequenas, cuide dessas pessoas, porque isso gera doença. Gera doença. Gera enfermidade. Meu irmão, se você está assim, libere perdão nessa noite, seja com quem for. Talvez não é aqui, é fora daqui. Talvez você está magoado, magoada com alguém. Hoje é dia de conserto. Você é uma verdadeira testemunha de Jesus. Você não precisa disso. Entregue nas mãos do Senhor hoje. Cuide do seu temperamento. Quantas coisas nós vamos somando por causa de um aborrecimento aqui, um disse-me disse ali, uma falsa testemunha ali. E incrível que dentro de Israel isso acontece. E não era para acontecer. Quantas pessoas estão no mundo hoje mortas espiritualmente por causa de picuinhas, fofocas, disse-me disse, dentro da própria igreja. E o texto diz: serão queimados. Pai Santo, entrego nas tuas mãos esta palavra. Cuide dos nossos corações e de nossas mentes. Nós possamos sermos testemunhas verdadeiras e não falsas. Propriedade civil hoje trocou por propriedade espiritual. Somos teus. Somos teus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. E, ó Deus, o interrelacionamento. O Senhor nos ensinou a amar como Cristo amou. Cure nessa noite se alguma coisa do passado ou do presente, Senhor, atingiu o coraçãozinho da minha ovelha. Aqui ou fora daqui. Que haja cura, Pai. Em nome de Jesus. Amém.